seguir a tradição religiosa, a realidade na nossa casa não tinha nada a ver com o Evangelho de Cristo. Eu conheci meu esposo quando eu tinha 15 anos e logo nos casamos aos 21 anos. E então começamos a nossa vida juntos, que no início realmente foi bastante caótica. Eu tinha muitos problemas dentro do meu casamento. Muitos conflitos, muitas brigas, e então eu tomei a decisão de me separar. Porque eu não queria um futuro tão triste para os meus filhos. Nesse momento, recorri a Deus e pedi força e coragem para poder ir embora. Ou, se não, que Ele transformasse a vida do meu marido. O Senhor ouviu minha oração e logo um jovem bateu na minha porta, um rapaz brasileiro. E ele me convidou para assistir a uma série de conferências que seriam muito edificantes para minha família. Mas em uma conversa com o meu marido, eu perguntei para ele: está gostando das reuniões? Ele me respondeu: você quer me mudar à força. Então eu fiquei muito triste com isso e disse para ele: temos que mudar. Temos que mudar pela nossa família, porque temos que ser um exemplo para os nossos filhos. No final da série de conferências, eles nos convidaram a entregar nossas vidas a Deus, através do batismo. Eu queria que meu marido fosse comigo, mas ele não queria. E ele me disse: vá sozinha se quiser ser salva. Mas não demorou muito, e meu marido estava ao meu lado. Fomos batizados há mais de 25 anos, e a partir daquele momento, nossa vida mudou radicalmente. Nos comprometemos com Deus, e um com o outro. Meu marido se tornou um homem temente a Deus, fiel e íntegro. Deus fez um milagre na nossa família. Mas nem tudo foi maravilhoso. Pessoalmente, tive muitas lutas, principalmente com o dízimo e o sábado. Houve uma época em que tivemos problemas financeiros e foi preciso hipotecar a nossa casa para conseguir um empréstimo. Só que não conseguimos pagar as prestações. E aí nos sentimos obrigados ou tentados a usar o dízimo. E acabamos pegando o dízimo para pagar. E no caminho, conversei com meu marido e disse para ele que ele me havia ensinado os princípios que o que é de Deus não se toca. E então chegamos ao banco e o meu marido decidiu não pagar. E voltamos com o dinheiro de Deus e devolvemos o que é dele. Ainda somos tentados, mas Deus tem sido fiel a nós. Nada nos falta. Ele sempre supre todas as nossas necessidades. Então, anime-se, renda-se. Nada se compara com a paz de ter seu coração transformado pela presença de Deus. Nós adoramos um Deus bondoso. Provai e vede. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas.
Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, aqui estamos, Senhor, para te louvar, te engrandecer. Que o Senhor, Pai, venha ser com os dízimos, com as ofertas. Que o Senhor, Pai, venha ser com todos os doadores e aqueles também, Pai, que não podem doar. Que o Senhor venha abençoar grandiosamente aqueles que doou e aqueles também que não teve condições de doar, Pai. Que o Senhor venha entrar com providência na vida de todos. É isso que eu te peço e te agradeço por Jesus. Amém. Feliz sábado, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam atuando em seu coração. Estamos tendo a transmissão, tá tudo ok? Então, aos nossos queridos internautas, aqueles que nos acompanham pela internet, também vai o nosso abraço. Estamos aqui na Igreja Central de Itaporanga, em Sergipe. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Inclusive, eu estava vendo que na última vez que eu estive aqui, a transmissão, nós tínhamos o dobro de pessoas online que presencial. Então, nós temos uma igreja que acompanha aqui o canal da Igreja Central de Itaporanga. Vai o nosso abraço a todos os queridos que não puderam estar conosco ou que à distância nos acompanham também. Certa vez um jovem perguntou para o pai: pai, quanto é que custa para fazer um casamento? E o pai olhou para ele assim: filho, eu não sei, eu estou pagando até hoje. Quanto custa o casamento, hein? Quanto custa? Quem inventou essa história de casamento? Você sabe que a sociedade secular, ela entende que o casamento é uma convenção. O que é uma convenção? Um acordo, alguém teve a ideia, de acordo com a linha evolucionista, né? Uns macaquinhos lá, um dia um macaco teve a ideia de juntar com uma macaquinha, aí viu que era interessante, fizeram macaquinhos e assim outro macaco pensou assim, juntaram-se lá, deu certo, eu acho que eu vou também procurar uma macaquinha e assim fizeram outros macaquinhos e assim foi popularizando a ideia do casamento. Então, esse conceito de convenção do casamento tira o compromisso de vida. Porque se é uma convenção e não uma instituição criada por Deus, logo, para que existe? E o pensamento da maioria das pessoas que não entendem o casamento como uma instituição, mas sim uma convenção social, não é um casamento, mas um experimento. Talvez você já tenha ouvido aquela proposta ou aquela ideia: casa, se não der certo, separa. Porque a ideia é de relacionamentos descartáveis. Então, tenta com uma pessoa, não deu certo, vai para outra pessoa, se não der certo, vai para outra. E existem várias poesias e músicas que pensam aí, ou declaram, né, aquela ideia romantizada do casamento, de que existe uma outra metade, a alma gêmea, a metade da laranja, e assim outras crendices que vão se solidificando e vão até entrando na mente de muitos de nós cristãos como se fossem verdades. Mas, gente, deixa eu te passar aqui a real. A real é que casamento tem nada a ver com romantismo. Deixa eu te falar a verdade. Pastor, então se não tem nada a ver, principalmente os jovens, né, se tem nada a ver com romantismo, porque, olha, quem é dorameiro ou dorameira aí sabe, né? Quem gosta de assistir essas séries coreanas que só falta o povo derramar tanto sentimento e romantismo na sala da pessoa, é fantasioso, é bonito, olha que coisa espetacular, eu queria. E tem gente que se projeta achando que na sua vida vai se realizar da mesma forma a ideia do príncipe encantado, da princesa encantada, mas a verdade é que o príncipe encantado, ele pode ter sido sapo um dia, né? Aí recebeu um beijo da princesa, virou príncipe, mas aí depois ele vira ogro. E a princesa vira também, né? A princesa vai mudando também as suas formas. E não essa ilusão, eu quero deixar aqui um ponto bem pacífico, não se iluda com essa ideia
de casamento romantizado, porque a maioria daqueles que se encontra casado sabe que romantismo é algo que só se consegue com a convivência e depois de um certo tempo. Vamos esclarecer isso daí. Espera aí. O casamento, ele é algo que tem que ser decidido de forma não tanto com o coração, mas com a mente. Porque casamento é a pessoa estar disposta a conviver com outra pessoa totalmente diferente de si. A ilusão de que eu vou viver com uma pessoa que pensa igual a mim, que vai viver com os mesmos propósitos, os mesmos planos, isso só vai trazer frustração. Então aqui vai para os jovens que ainda não estão casados. Vai trazer frustração para você. Então acorda para a realidade. Pense que para você casar com uma pessoa, você tem que estar disposto a amar os defeitos e não apenas as virtudes. Amar os defeitos é o maior desafio para quem vai casar. E antes do casamento é a chance de você decidir se vai conviver com aquela pessoa. Não é depois. Por isso que nós e a Bíblia não recomenda a atividade sexual antes do casamento. Porque a atividade sexual tira a percepção da realidade. Então, quando não existe atividade sexual antes do casamento, a pessoa entende qual vai ser a realidade dela convivendo com aquela pessoa. Essa história de que, principalmente as jovens, né? Aqui falando para as jovens. Tem um rapaz que é bonito, é um rapaz bacana, mas ele não tem bom relacionamento com os pais, ou é um preguiçoso, ou vive... não, ele bebe socialmente, né? Aquelas histórias que amenizam e que fazem a pessoa apaixonada sair da realidade e achar que essa é uma boa proposta. Cuidado, jovens, não siga por aí. A palavra de Deus é muito certa, não se una em jugo desigual. Rapazes, nem tudo que reluz é ouro. A beleza é fundamental, mas Salomão diz que ela é enganosa. Ela é enganosa. Você julgar, viver com uma pessoa com base na beleza única e exclusivamente, é você se iludir, porque um dia essa pessoa que hoje é bonita, amanhã não vai ser tão quanto é hoje. E depois de amanhã, daqui a um mês, e assim vai. Então não baseie o seu coração em ideologias superficiais. Vamos tentar entender o que a Bíblia fala sobre casamento. E agora eu vou me direcionar para os casados. Nós temos essa visão social de que casamento é uma convenção, como falei no início. Se não der certo, separa. Mas será que é isso que a palavra de Deus diz? E outra coisa, pastor, se não é para separar, eu tenho que aguentar esse indivíduo, essa mulher, até o final da minha vida? Como é que eu vou entender isso? Obrigado, filhão. Eu quero iniciar aqui, ou nessa introdução, falar que existem vários tipos de família. Vários tipos de família. Se você acha que família nuclear, aquela composta de pai, mãe e filhos, é o único modelo, você está equivocado. Em uma das terapias que eu ofereci para algumas pessoas, eu tenho essa formação na área de psicologia da família, e uma senhora na minha frente disse: eu sonhava com a minha família como família de margarina. Não sei se ainda se as mídias sociais apresentam, porque eu não tenho visto, mas no passado, com as mídias de massa, como a televisão, apresentavam um café da manhã, a margarina ali derretendo no pão quentinho e ao lado, ou ao redor da mesa, né? Aquela família reunida, todo mundo elegante, vestidinho, bonito, né? A mulher muito bem preparada, o homem também, a família organizada, e era uma coisa assim bem lúdica, e essa publicidade da margarina ficou muito na mente das pessoas como um modelo de família.
E essa senhora falava comigo dizendo que ela teve que entender a trancos e barrancos que essa família não existia, ainda que ela intuitivamente buscasse ansiosamente ter uma família de margarina. A família de margarina, ela só existe na mídia. Pastor, então quer dizer que não é possível um dia ter essa família de margarina? Eu não quero trazer trágica informação para você ou uma notícia ruim, mas é bem provável que não. Porque a realidade é bem diferente da fantasia. Existem vários tipos de famílias já catalogadas na sociedade. Por exemplo, nós temos a família de origem, que é essa que eu falei, que é a família típica, né? Onde existe a união de dois adultos e presença de filhos, os pais como progenitores, melhor dizendo. Tem a família extensa, que é quando falamos de família extensa, nos referimos àquela família formada por outros membros de consanguinidade, que vão além do núcleo. Às vezes um primo, um tio, um sobrinho, avó, uma sogra que mora com você, ou um sogro. É uma família extensa, né? Tem a família nuclear, a família que faz referência aos membros da família. Vivem só o pai, mãe e os filhos no mesmo lar. Tem a família reconstituída, que é a família onde existiu um divórcio e uma nova relação conjugal. Tem a família monoparental, que é apenas o pai ou a mãe que cuida dos filhos. Tem a família numerosa, tem mais de 3, 4 filhos. Tem a família homoparental, que é uma grande, desculpe dizer, mas está sendo transmitido, mas é uma grande tragédia para as famílias, que é a família onde pessoas homoafetivas entendem que podem criar filhos, e pela lei podem, né? Mas não traduz aquilo que é o objetivo prioritário da família de acordo com a palavra de Deus. A família adotiva é a família onde as pessoas decidem adotar uma criança. Tem a família anfitriã. Em muitos casos se confunde com as famílias anfitriãs, as famílias adotivas, mas é certo que em ambos os tipos de família as pessoas adultas ficam encarregadas das crianças sem serem seus pais biológicos, ou seja, trouxe para dentro de casa um sobrinho, um amigo, um filho de um vizinho, mas não assume uma adoção legal. Isso é chamado de família anfitriã. A família sem filhos, que é apenas o casal. A família matrimonial, que é aquela família formada pelo casamento tanto entre casais heterossexuais como homoafetivos. Tem a família informal, formada por uma união estável tanto entre casais heterossexuais e homoafetivos também. Tem a família anaparental, prefixo ana quer dizer sem, ou seja, família sem pais, formada apenas pelos filhos. Provavelmente os pais vieram a falecer e os filhos continuam mantendo a família. Tem a família unipessoal, olha só, quando nos deparamos com uma família onde, às vezes por tragédias da vida, todos os membros, a maioria dos membros vem a falecer e fica só uma pessoa que continua mantendo uma família de uma só pessoa. A família simultânea ou paralela, aquela que se enquadra em casos em que o indivíduo mantém duas relações matrimoniais, com uma aqui e outra em outro local, ou vice-versa, né? Família simultânea ou paralela. Tem a família eudemonista, não tem nada a ver com demônio aqui não, tá, gente? O nome é eudemonista, que quer dizer uma família afetiva, não tem vínculo sanguíneo, às vezes tem parentalidade, mas eles são socioafetivos. É como se fosse uma república, né? As pessoas vivem numa mesma casa. Enfim, são vários tipos de famílias. Aqui eu citei pelo menos 16 tipos de famílias. E cada dia surge uma nova modalidade catalogada. Mas, afinal de contas, qual é o princípio da família? Vamos para Gênesis, no capítulo 2, no verso 24. Gênesis 2, 24. Gênesis 2, verso 24. É o texto base para a mensagem de hoje e que traz o assunto introdutório a respeito da família. Veja,
na criação descrita na Bíblia, apenas duas instituições, elas não podem ser vistas ou tocadas e não podem ser mudadas, porque Deus as colocou de forma essencial dentro do ser humano e a outra colocou no tempo. A primeira instituição é o casamento e a segunda instituição é o sábado. Então, essas duas instituições, por mais que o ser humano tenha suas ideologias e filosofias ou senso de que o casamento é uma convenção, há um desejo nato em cada ser humano de se unir a outra pessoa e formar uma família. Isso está no coração, na essência, no DNA do ser humano. Isso é Deus quem colocou. Não se trata de um acidente biológico. Então, o texto diz assim, Gênesis capítulo 2, verso 24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Nós vamos analisar esse texto agora. Um dos princípios ou dos principais objetivos do casamento é o princípio da unidade. A unidade envolve não somente a fusão física, mas também psicológica e espiritual. É o que nós chamamos de holística, ou seja, do todo, o completo. Não é apenas a unidade com uma outra pessoa, porque essa pessoa é bonita, ou porque essa pessoa é rica, ou porque essa pessoa é inteligente. Não. Esses atrativos, eles podem ser convidativos de início, mas a unidade envolve uma essência, envolve um compromisso de vida, envolve eu me fundir sem perder a minha personalidade. Não confunda individualismo com individualidade. O individualismo dentro do casamento só traz tragédia, que é cada um pensando em si. É como se fosse dois jegues amarrados pelo rabo e cada um puxando para o lado. Ou um empacado e outro tentando puxar. Isso é individualismo. Individualidade é a sua personalidade que deve ser preservada e respeitada dentro do casamento. Você não pode se negativar, você não pode se anular, você precisa entender que deve haver respeito e também precisa respeitar a outra pessoa com quem você convive. Então, o princípio da unidade envolve todos esses aspectos psicológicos, espirituais e físicos, sem a perda da sua individualidade, sem o seu RG psicológico. Você é você, mas você também é a outra pessoa, porque acabam tendo uma fusão essencial. Então, nós temos aqui a primeira expressão dentro desse texto, por isso deixa homem seu pai e sua mãe. O verbo deixar é azab, que significa romper com o passado. Azab em hebraico. Romper com o passado quer dizer, filho, filha, você casou, receba seu pai ou sua mãe como visita dentro da sua casa. Ou apenas visite seu pai ou sua mãe. Mas não traga para ser uma família extensa, a não ser que haja uma necessidade de saúde, e aí a gente não vai abandonar os nossos genitores. Mas não havendo essa necessidade, trazer os genitores ou os pais ou sogros para viver dentro do contexto familiar é um problema muito sério. E vou trazer mais uma recomendação. Mamãe, papai, sogra, sogro. Vai visitar a filha, vai visitar filho, vai visitar netos. Não monte o acampamento na casa deles. Vai lá, passa um dia, 2, 3, o quarto dia já vai começar a correr risco de ver ou ouvir coisas que você não se agrada. Não monta o acampamento, nem se torne uma pessoa inconveniente, entrando nos assuntos, porque é sua filha ou porque é seu filho eu vou defender, porque isso cria competição. A Bíblia fala de, que eu me lembre assim, de forma muito gugada, né, dando uma geral na Bíblia, apenas um episódio que o relacionamento de sogra e nora deu certo. Alguém sabe? Ruth e Noemi, né? Tinha Orfa também. Ruth, Noemi e Orfa.
Elas eram 3 mulheres que viviam muito bem dentro do contexto. Claro que naquela época o contexto familiar era diferente de hoje, era patriarcal, então tinha que tirar as mulheres da casa dos pais e trazer para viver na casa do patriarca, né? Às vezes o patriarca ainda estava vivo, então a nora tinha que viver com o patriarca e com a matriarca. Esse é um episódio que aparece aqui como um ponto fora da curva, mas eu quero também te chamar a atenção para o fato de ter sido tamanho sucesso. Claro que Noemi era uma mulher de Deus, Ruth estava num processo de conhecimento e conheceu a Deus através do comportamento de Noemi, Orfa também, mas a questão natural feminina, e as senhoras, por favor, me deem licença para fazer essa abordagem, não é questão de personalidade, mas é uma questão até da psicologia feminina. A mulher, naturalmente, ela é competidora com outra mulher, né? São grandes amigas. Eu acho bonito, né, as duas amigas conversando no shopping, na rua, abraçando, beijando, na academia. Mas coloca um homem de interesse comum entre elas para ver onde vai essa amizade. Agora, inverte o processo. Coloca uma mulher de interesse comum entre 2 homens e você vai ver o que vai acontecer. Você sabe o que acontece? Os homens vão dizer aqui: se há uma mulher de interesse comum entre 2 homens, o que acontece entre os homens? Hã? Você acha que eles brigam, eles competem? Eles não se tornam rivais, ao contrário, um cede para o outro. Não, você é meu amigo, fica com você. Mas se isso acontece entre as mulheres, até porque, minha amiga, o mercado não está fácil para as mulheres, né? Além da quantidade elevada de mulheres em comparação com os homens, ainda muitos desses poucos homens estão se tornando para o lado de lá. Então a situação está meio que perigosa. Eu costumo brincar, é apenas uma brincadeira, por favor, entenda, que não vai demorar muito, nós vamos ter que ver de volta Isaías 4, verso 1 se cumprindo em nossos dias. Você sabe o que está lá em Isaías 4, verso 1? Não? Abre lá para você ver. Eu não sei não, do jeito que as coisas vão, eu tô vendo que vai acontecer isso. Então os homens dessa época, desse período aí, Isaías 4, verso 1. Veja o que está escrito lá. Eu não sei se isso é a descrição de um fato ou se é uma profecia para os últimos tempos, porque vai, vai chegar o tempo aí que as mulheres, se quiserem ter filhos, vai ter que sustentar um marido para 7. É brincadeira, gente. Isso daí foi um episódio que aconteceu antes do cativeiro babilônico, mas foi uma profecia para aquela época. E hoje a situação social está sendo tão devastadora, o pecado está entrando na mente de muitos homens que estão deixando de cumprir o seu papel como homens, como machos, e estão investindo em um relacionamento homoafetivo. E muitas mulheres estão sofrendo com isso. Gerações estão deixando de existir por causa desse comportamento. É lamentável. Um dia desse eu estava num local lá em Aracaju, que é uma praça de alimentação, e vi uns 4, 5 rapazes que têm seu direito de escolher o estilo de vida, mas rapazes bonitos. Eu pensei, rapaz, se eu tivesse uma beleza como esse cara aí, eu não sei não, o que seria de mim, se é que eu estaria salvo, né? Mas o indivíduo escolheu viver de uma outra forma, que lamentável. Claro, cada pessoa tem sua experiência de vida e o que motiva a tomar decisões. Mas, enfim, voltando aqui para Noemi e Ruth, você sabe por que o relacionamento de sogra e nora deu tanto certo? Você sabe por quê? Primeiro, porque Noemi era uma mulher de Deus, e segundo, porque não existia mais a presença dos homens. Os homens não estavam mais presentes, morreram. Então só tinha o recurso. Agora, se você estudar direitinho o livro de Ruth, você vai perceber, dá-se uma linhazinha, reticências no final do livro de Ruth, que Noemi e Ruth no final tiveram uns arranca-rabos. Por quê? Porque foi nascer o primeiro filho de Ruth e Noemi foi lá e praticamente sequestrou o menino, disse assim: é meu e ninguém toca. Acabou, que você tenha outros filhos, se é novinha, tenha outros. E o primeiro filho de Ruth foi tirado dela para que Noemi... Tudo bem, naquela época existia um comportamento cultural, que toda mulher tinha que estar ligada a um homem, não importa se fosse um filho, marido ou neto, mas tinha que ter, para ter valor social, tinha que ter ligação com
alguém do sexo masculino. Então, foi a forma que Noemi teve para ter reconhecimento também. Mas, de toda forma, essa questão das relações interpessoais e o relacionamento do sogro com a sogra, querido, por favor, se você é sogra, se você é sogro, visite, ajude, aconselhe se te pedirem conselho, mas não se intrometa nos relacionamentos conjugais de seus filhos. Isso só traz prejuízo para eles, tá? Agora, eu tive uma situação que eu tive que realizar um aconselhamento em que o rapaz, estava ali a esposa e o marido na minha frente, na sessão de terapia familiar, e ela dizendo assim: pastor, meu marido, quando sai do trabalho, ao invés de vir direto para casa, ele vai para a casa da mãe. Aí lá ele janta e lá ele fica até a hora que ele quiser, depois ele vem para casa. Eu entendo até que eles viviam um relacionamento conflituoso e às vezes o homem prefere ficar afastado do conflito, chegar só no final da noite, dormir logo e apagar. Mas isso traz um prejuízo muito grande para a família. Marido, eu quero dizer para você, por favor, priorize a sua esposa. Ame a sua esposa. Dê atenção à sua esposa. Mas essa é uma verdade. O próprio livro de Efésios, lá Paulo fala que a esposa deve ser submissa ao marido. Aí muitos maridos entendem, vê só, a Bíblia está dizendo que você tem que me obedecer. Mas a submissão que a Bíblia apresenta, além da ideia de uma missão auxiliar, é também algo que se conquista pelo afeto, pela atenção e pelo amor. Homens precisam conquistar suas esposas e se entregar por elas. O modelo que está sendo citado lá em Efésios, capítulo 4 ou 5, se não estou enganado, está fazendo referência ao exemplo de Cristo. Assim como Cristo se entregou pela sua igreja, os maridos também devem se entregar para a sua esposa. A conquista da submissão da esposa é através do serviço, é através do amor, através da atenção, através do carinho, das palavras de afeto. E olha, eu tenho conversado com uma série de mulheres em nível de aconselhamento, quão grosseiros têm sido muitos homens. Tudo bem, tiveram uma educação rústica muitas vezes, não souberam o que é amar. Mas o fato de você ter vivido num ambiente que foi rústico, que foi grosseiro, que não teve amor dos seus pais ou da sua mãe, não quer dizer que você vai ter que ser assim, porque só pau que nasce torto que morre torto. Gente não é pau, gente tem a capacidade de ter metamorfose, de mudança psicológica. Então você não precisa reproduzir muitos dos conceitos equivocados da sua infância, na convivência com seus pais, na sua família. Tome decisão de mudança. Pode não ser fácil para você, ore, vá para o joelho no chão e peça a Deus que haja uma transformação genuína. Mas não carregue muitos dos valores nocivos que podem trazer prejuízo para a sua família, para a sua esposa e para os seus filhos. Portanto, maridos, eu não estou propondo aqui você ser um marica, você ser um frouxo dentro de casa, não, porque a verdadeira força está em não usar a força, mas sim a sua influência. Jesus usou a sua influência e o seu amor para conquistar a igreja. Copie o exemplo de Cristo. E mulher, deixa eu te falar outra coisa aqui também. Por favor, não abuse do seu status feminino, de dizer que, olha, como eu sou mulher, eu não tenho a lei Maria da Penha, e se fizer alguma coisa contra mim, eu vou denunciar. E você está certa se isso acontecer, porque nós, como igreja adventista e a Bíblia, não apoia de forma alguma a violência física que muitas mulheres sofrem. E denuncie, e fale, se for necessário, se você vive uma violência, vive uma vida de ameaça emocional, física, isso daí pode somatizar na sua vida e trazer enfermidades constantes. É um problema muito sério. Saia de uma relação tóxica que não traz benefício para você ou para a sua família. É muito melhor você viver em estado de solteira do que viver como casada, correndo risco de vida ou de sua segurança física, ou então de seus filhos. Ah, mas é porque a Bíblia diz que não é para separar. Não, a Bíblia diz, não fala isso.
Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 7, se o descrente quer apartar-se, que se aparte, você não é obrigado ou obrigado a viver em escravidão. Mas a Bíblia não está dizendo aqui que você tem que casar novamente, mas Deus te chamou para a paz. A paz é mais importante que uma relação conflituosa. Não dá para viver por causa da dureza do coração, então viva em paz, mas não quer dizer agora que você vai criar uma nova relação e casar-se novamente. Então veja, se a mulher sofre violência física, emocional, psicológica, você tem o direito de abrir mão dessa relação. Você pode fazer isso para o seu próprio bem. Há mulheres que carregam um fardo relacional de sentirem-se culpadas, de maridos que falam coisas baixas, rebaixando a autovalorização feminina. E não são poucas mulheres que daqui a pouco aparecem com câncer e não sabe por que apareceu, porque houve somatização psicoemocional e isso, a mente joga todo o lixo emocional para o corpo. Então, mulher, se a tua relação, veja, agora eu estou falando o seguinte, cuidado para que não seja uma relação conflituosa e traga prejuízo para você e sua família. Agora, a mulher também tem a sua força na língua. O homem pode ter a sua força no braço ou na influência, a mulher tem a força na língua. Então, quando a mulher quer ferir, ela fere com violência sutil e violenta mesmo, um homem, que é desrespeitando o homem, que é não reconhecendo o homem no seu esforço de atender às necessidades da família, com ciúmes às vezes obsessivos, com situações em que são as mais variadas. Mulher, por favor, ele é homem, e homem só se preocupa com duas coisas, e você já viu isso na internet, o pastor Cláudio Duarte já falou com muita propriedade. Então, você já sabe quais são as coisas com que ele se preocupa. Atenda às suas necessidades também. Não é só, pastor, então só eu tenho que fazer e ele não. Jesus disse, e é citado lá em Atos por Lucas, ele disse assim, mais bem-aventurada coisa é dar que receber. Mais bem-aventurada coisa é dar que receber. Você tem que aprender que felicidade não se conquista, felicidade se é. Felicidade não se conquista, felicidade é. Por que eu estou usando essa expressão ou esse verbo no presente do indicativo? Porque a felicidade parte de você. Você tem que ser a primeira pessoa liberta dos seus fardos. Você precisa entender que ser feliz não necessariamente é querer que a pessoa te faça feliz, porque isso não é felicidade, isso é uma escravidão emocional. É uma ditadura psicológica quando eu quero que as pessoas ao meu redor me façam felizes. Não é fácil, não é fácil. Eu não estou dizendo aqui que agora todo mundo vai conseguir tirar de letra, mas os referenciais bíblicos permanecem e nós devemos perseguir esses referenciais. Busque fazer pessoas felizes e você vai encontrar a verdadeira felicidade. Para finalizar aqui, porque nós vamos finalizar essa mensagem, vamos iniciar um segundo momento e aí depois nós vamos encerrar a transmissão, mas eu vou encerrar aqui essa mensagem com uma pequena história. Eu gosto muito dessa história porque representa tudo aquilo que eu falei. Eu teria muito mais coisas para falar, você já percebeu, mas o tempo não nos permite. Eu teria aí quase uma semana ou mais para falar sobre relacionamento. Tinham dois bêbados no bar, e um deles disse assim, rapaz, a minha mulher é a melhor mulher do mundo. O outro começou a dar risada, disse, como assim mulher de bêbado, melhor mulher do mundo, rapaz, não existe essa história não. Não, a minha mulher é a melhor mulher do mundo, eu te provo. E como é que você me prova? Vamos lá em casa que eu vou te mostrar. Tarde da madrugada, quase umas 2 da madrugada, bate ele na porta. Ô mulher, abre a porta aí. A mulher demora um pouquinho, estava dormindo, levanta. E o outro fica na espreita, pensando assim, olha, vai vir discussão, briga, agora sim, vai panela d'água em cima desse cara. Aí a mulher abriu a porta, amor, tudo bem? Ah, tá bem, ó, tô trazendo amigo aqui, prepara a comida aí porque a gente vai jantar. Oh, tarde da madrugada, aí a mulher foi para a cozinha, não falou nada. E o outro só observando, né? Rapaz, que coisa incrível,
Tua mulher não brigou com você? Se fosse a minha mulher já estava jogando faca, garfo, tudo em cima de mim, panela, o que fosse. Cara, parabéns, cumprimentou ele, parabéns, olha, você provou que realmente sua mulher é a melhor mulher do mundo. E foi embora. Não demorou muito, a mulher chega com a bandeja, os pratos, comida, fala assim, cadê seu amigo? Ele foi embora, deixa a comida aí, eu vou comer. Ele comeu ali mesmo dormiu, se babou a noite toda, todo largado. No outro dia ele acorda, aquela ressaca, mas uma pulga atrás da orelha, pensando, cara, por que essa mulher me trata assim? Anos e anos que eu só maltrato ela. E ele ficava pensando, por que essa mulher nunca brigou comigo? E ele chamou a mulher. Mulher, me responda aí, eu não te trato bem. Quantas vezes eu já fui violento com você? Por que você só me trata dessa forma? Eu não mereço isso. Aí ela disse, meu amor, deixa eu falar para você. Eu sou uma mulher que ama a Cristo. E eu tenho uma esperança que um dia Jesus vai voltar e eu vou viver eternamente com Ele. Mas eu sei que você não vai. E eu tomei uma decisão. Já que você não vai para o céu junto comigo, eu quero que a sua vida seja o melhor céu que você possa viver. Porque você não vai comigo para o céu que eu estou esperando. Querida, querido, pode estar sendo difícil numa relação tóxica. E eu não sei até quando você pode suportar. Mas pense que às vezes o seu silêncio pode ser o maior testemunho ou a Bíblia que alguém vai estar lendo. E talvez a única chance de um dia ser salvo ou ser salva. Pense nisso, que Deus te abençoe. Que o Senhor te ajude na sua relação conjugal. Se algum dia vocês quiserem que a gente volte a falar sobre esse assunto e outros mais, temos inúmeros diversos assuntos, a gente pode marcar aí quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Pronto, também. Vamos orar então? Querido Deus, queremos pedir que o Senhor nos ajude. Não é fácil viver um relacionamento conjugal, mas é fácil buscar ao Senhor. E é o Senhor quem nos dá forças para suportar todas as pressões da vida, mas principalmente a pressão nossa interna de querer que o nosso eu seja agradado. Liberta-nos de nós mesmos e ajuda-nos a ter coração à semelhança do teu coração. Perdoe-nos, pois temos falhado, e ajude-nos a nos parecer com o Senhor Jesus a cada dia, em nome dele que pedimos. Amém. Quero agradecer então a todos os internautas, nós vamos encerrar a nossa transmissão, que Deus abençoe e feliz sábado. Bem, gente, não vamos nos despedir agora não, tá? Nós temos agora ainda